Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Teoria Geral do Turismo. Eu sou o professor Anderson Vieira e na aula de hoje nós iremos falar sobre os antecedentes históricos do turismo no Brasil e no mundo. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dizer-vos que a nossa aula está dividida em 4 partes. Em um primeiro momento nós iremos falar sobre o turismo na Idade Antiga, entendendo alguns fatos e entendendo também que quando a gente fala que o turismo começa nesse período, a gente não afirma que o turismo, do ponto de vista organizado, enquanto uma atividade econômica, um fenômeno social, começa na Idade Antiga, mas que as viagens, o deslocamento humano, ele começa a existir nesse momento, quando o homem deixa de ser sedentário. Em um segundo momento a gente vai falar sobre a Idade Média, que foi um período em que houve uma diminuição dessas viagens, e aí a gente vai apontar quais são os fatos que validam que houveram também deslocamentos humanos. Vamos falar sobre a Idade Moderna, mais especificamente do período da Revolução Industrial, do surgimento do capitalismo, aliás, da antecedência da Revolução Industrial, que é o surgimento do capitalismo, os processos de urbanização, industrialização, acabaram influenciando para que as pessoas viajassem mais. E nós vamos perceber que a grande maioria dos teóricos do turismo, eles defendem que o turismo só inicia na Idade Moderna. Então o turismo é uma atividade econômica e um fenômeno social. Na perspectiva teórica de alguns pesquisadores do turismo, como Margarita Barreto, próprio Trigo e outros professores, que defendem que essa atividade organizada, ela inicia na Idade Moderna. E por fim a gente vai comentar sobre o turismo no Brasil. Com base no que foi colocado, a nossa aula tem como objetivos os seguintes: entender o porquê que esses homens, esses grupos humanos, eles sentiram a necessidade de se deslocar, quais eram as motivações dessas viagens, perceber os segmentos turísticos, não como eles são de fato, mas como essas atividades que se classificam enquanto atividades turísticas, relacionando com os deslocamentos que aconteciam, elas têm uma aproximação com os segmentos turísticos que hoje nós conhecemos, compreender esse desenvolvimento do turismo no Brasil e no mundo e, por fim, entender essas dinâmicas relacionadas ao processo formativo histórico do turismo no Brasil e no mundo. Antes de nós iniciarmos, eu faço algumas perguntas e não quero respostas agora, eu quero que vocês pensem. O que vocês entendem por turismo? E esse turismo é uma atividade que ela existe há muito tempo ou não? Feitas essas perguntas, que eu não vou responder nessa aula, eu vou deixar que vocês pensem em casa. A gente inicia falando que o turismo, na realidade, começa quando o homem tem essa intencionalidade de se deslocar. A partir do momento que começam os deslocamentos humanos, seja de forma individual ou em grupo, a gente tem essa perspectiva do homem não sedentário, do homem que sente a necessidade de vivenciar coisas diferentes do seu contexto, seja por motivos comerciais, seja por motivos de relações sociais, seja por qualquer motivo. Mas esse turismo ele começa a surgir quando o homem deixa de ser sedentário. E aí a gente precisa também entender que as viagens, elas, independente das motivações, elas vão existir porque esses homens, esses grupos, esses indivíduos buscam atender alguma perspectiva que ele tenha de expectativa, de subjetividade, o que quer que seja. Então, iniciando no turismo na Idade Antiga, eu aponto as viagens de comércio dos sumérios. Quando a gente entende os sumérios enquanto um grupo que foi pioneiro na criação do dinheiro, da roda, das relações comerciais, a gente percebe que esses indivíduos, eles foram os pioneiros na promoção, digamos assim, de viagens, porque eles tinham a necessidade de trocas comerciais, então eles precisavam se relacionar com outros povos. Destacamos também as viagens para visitar as pirâmides do Egito,
já era comum naquela época que houvessem deslocamentos de povos próximos à região para poder contemplar as pirâmides, para poder contemplar outros monumentos, do Egito Antigo. Então, esses deslocamentos eles aconteciam por meio de embarcações no Rio Nilo e até por meio de carruagens em estradas que já existiam na época. Então vejam que por meio desses processos de transformação dos contextos dos territórios, o homem vai buscando esse atendimento dessa necessidade que é o ato de se deslocar. A gente aponta também um outro fato, que são as viagens comerciais dos fenícios. Os fenícios eram povos que não tinham domínio da agricultura, até por conta da região em que fica localizada a Fenícia, ficava localizada na realidade que hoje é a Turquia, e então eles, por conta do comércio, eles acabaram se deslocando para poder comercializar com outros povos. Apontamos também as viagens culturais na civilização grega. Era muito comum essas viagens, esses deslocamentos dos gregos, e aí nós destacamos Heródoto, um dos primeiros historiadores que o mesmo fez algumas viagens na época e para a época. Então a gente meio que já faz essa relação com o turismo. Apontamos também o turismo no Império Romano devido à construção das rodovias. O Império Romano ele sempre foi muito pioneiro em relação a essa questão de urbanização. Então vejam, devido a esse desenvolvimento urbano, a questão do termalismo, que era também uma prática muito comum, da talassoterapia, que é essa vivência terapêutica por meio do banho no mar. Então a gente também tinha esses deslocamentos humanos no Império Romano. A gente destaca também o reinado de Alexandre o Grande, em que haviam deslocamentos por conta de eventos, shows públicos, shows de mágicos, para poder promover entretenimento para as pessoas. Então esses fatos que eu pontuei são fatos que retratam, que reproduzem que esse turismo ele já começou, não como nós conhecemos hoje, na Idade Antiga. Na Idade Média, o principal fato que mostra que a atividade turística ela existia são as cruzadas. As cruzadas, fazendo o resgate das aulas de histórias do ensino médio, foram eventos religiosos em que os europeus se deslocavam para poder ir até o Oriente Médio. Então essas cruzadas foram um marco, digamos assim, para os deslocamentos na Idade Média. A gente aponta também um fato que é muito comentado dentro da área de turismo, que são os Grand Tours. Os Grand Tours eram as viagens dos filhos de famílias ricas da Europa para conhecer os centros culturais europeus. Então era muito comum naquela época que esses jovens abastados eles viajassem para poder conhecer os outros países europeus. E isso acaba sendo um marco também dentro dos deslocamentos humanos na época. Já indo para a Idade Moderna, a gente aponta o surgimento do capitalismo, como consequência os processos de urbanização, os processos de territorialização e principalmente os processos relacionados à industrialização, que acabam promovendo a ocorrência de muitas feiras em pontos estratégicos, e essas feiras elas promoviam um deslocamento muito grande de pessoas, fazendo com que esses deslocamentos exigissem uma estrutura mínima, com hospedagem, com transporte, já meio que permitindo, digamos assim, uma estrutura para o turismo. Aí a gente aponta também as grandes navegações. Um exemplo clássico disso é o descobrimento do Brasil, né, em 1500, e essas grandes navegações elas ocorriam principalmente porque o homem sentia a necessidade de comercializar com outros povos e também de explorar esses povos, devido a essa relação genérica social, digamos assim, e infelizmente de
posse, né, de outros territórios, de relações de poder, a gente acaba tendo essas viagens comerciais que evidenciam também os deslocamentos turísticos. E aí a gente aponta também um outro ponto que é extremamente relevante, que são os surgimentos dos spas e das ferrovias, muito por conta do processo de modernização social. Pessoal, entendam, não tem como a gente pensar em desenvolvimento turístico ou em ocorrência do turismo se você não tiver meios de transporte, hospedagem, meios de alimentação, de entretenimento. Então, na Idade Moderna, a gente começa a ter toda essa dinâmica estrutural que vai permitir que esses deslocamentos eles se tornem muito mais, digamos que, comercializáveis, né? Muito mais, se tornem produtos. E aí eu aponto para vocês um clássico, uma data clássica que é a data de 1800 não lembro agora o ano, mas que trata justamente sobre isso. A primeira viagem organizada, promovida por um agente de viagens, foi por Thomas Cook, que foi uma viagem para levar 570 pessoas entre duas cidades da Inglaterra que iam para um congresso de alcoolismo. Então, essa data é uma data célebre dentro do turismo porque, segundo alguns estudiosos, é justamente esse período e esse fato em si que comprova que o turismo realmente virou turismo. Criação de produto, de roteiro, comercialização de serviços durante uma viagem para um grupo de pessoas e por aí vai. Então essa viagem de Thomas Cook é uma viagem muito clássica. Destacamos também na Idade Moderna o desenvolvimento da aviação, o desenvolvimento também dos barcos a vapor, que acaba permitindo que exista uma estrutura para o deslocamento das pessoas, né? Em relação ao Brasil, os pontos que eu queria colocar são os seguintes. As viagens exploratórias que aconteceram, o Brasil foi descoberto por meio de uma viagem exploratória de Portugal, e essa descoberta acabou trazendo uma série de portugueses para virem morar no Brasil. O período em que a corte portuguesa se instalou no Brasil, devido a essa, digamos que, instalação da corte, a gente precisou urbanizar o país. E aí, com esse processo de urbanização, você acaba tendo uma série de pessoas vindas de Portugal e de outros países para virem morar no Brasil. A gente destaca também o surgimento dos primeiros hotéis, né? Justamente já no século XIX, século XVIII, a gente tem o surgimento dos primeiros hotéis no Brasil, o surgimento da aviação comercial e um fato que eu penso que é muito relevante, que precisa ser colocado aqui para vocês, é que o Brasil só veio se preocupar em criar estruturas políticas para o turismo na década de 1950 do século XX. Então vejam como foi muito tardia essa institucionalização política do turismo no Brasil. Tanto é que a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, que tem a intenção hoje de promover o turismo no Brasil, ela só surgiu na década de 70. Então vejam como nós éramos atrasados em relação a essa questão política e de organicidade estrutural das políticas para o turismo e de turismo. Para a gente finalizar, eu queria concluir dizendo que na aula de hoje a gente fez um percurso mostrando toda essa dinamização histórica do turismo na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e dentro do Brasil, ou no Brasil, e a gente fez essa discussão para que vocês pudessem entender esses períodos históricos formativos do turismo. Então, eu queria dizer para vocês, deixem para assistir a videoaula, que, como eu disse, são alguns pontos que nós colocamos, não dá para nos aprofundar tanto devido à questão do tempo, mas leiam os textos, leiam os materiais que estão disponíveis na plataforma CGA, e aí, se tiverem dúvidas, a gente pode agendar web conferências para poder conversar melhor sobre isso. Tudo bem? Então, até a aula 2. Tchau, tchau, pessoal.